Glorificado e exaltado seja o nome santo do nosso Senhor Jesus. Pela graça e misericórdia do Senhor, mais uma vez nos encontramos aqui, neste canal, pregando o Evangelho de Jesus, o Cristo Salvador. Meu nome, Paulo, servo de Deus, membro do Ministério Igreja Apostólica Cristo Voltará. Quero cumprimentar e saudar a cada um de vocês que reservou um pouco do seu precioso tempo de vida para escutar a palavra de Deus, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eis-me aqui, para transmitir uma palavra que o Senhor tem colocado no meu coração nesta noite. Então abra o seu coração, abra a sua Bíblia também, acompanhe conosco aquilo que vai ser dito aqui, porque o próprio Senhor Jesus Cristo em João 8, 31 e 32, dizendo para os judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então não é eu que liberto, é a verdade de Cristo, é a verdade a sua palavra. Nós apenas somos semeadores do Evangelho. Quando a palavra de Deus cai em boa terra, ela cresce, e dá bons frutos para a glória do nosso Deus. Então, que Deus abençoe sua vida, irmão, irmã, varão, varoa. Você que não nos conhece, você que está aí neste momento procurando algo da parte de Deus, aí se deparou conosco, abra o seu coração, vamos meditar na palavra de Deus para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Segunda carta do apóstolo Paulo a seu filho na fé Timóteo, capítulo 2, versículo 11, a palavra de Deus nos relata da seguinte forma: palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Oh, Deus amado, a palavra de Deus é um alimento tão profundo, tão tremendo. Um alimento que quando a gente abre o nosso coração para recebê-lo, como está escrito lá em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, ele comigo. Quando nós entendemos isso, quando nós abrimos o nosso coração para que Cristo venha fazer morada, porque o seu coração é a porta de entrada para que Cristo habite em sua vida pela eternidade. Isso é muito bom, isso é gratificante, porque a gente passa a entender. Então o apóstolo Paulo, instruindo seu filho na fé Timóteo, para que ele também fosse instruído, instruísse o rebanho de Deus, porque esse canal é para arrebanhar almas para Deus, não é para arrebanhar almas para nós, não é para trazer fama para nós, não é para nós compararmos uns com os outros. Eu tenho 1 milhão de seguidores, 2 milhões, 100 mil, 50 mil. Isso não interessa, isso não importa. Quanto mais pessoas para escutar a palavra de Deus, amém. Mas para nós nos gloriarmos, não. Para arrebanhar almas para Jesus Cristo. Então veja só, palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Com ele quem? Se morrermos com Jesus Cristo. Outrora nós estávamos mortos nas nossas ofensas e pecados. Aí vem Jesus Cristo, nos vivifica, nos pega lá do fundo do poço, coloca de pé na sua presença. Aí nós vamos começando a caminhar. Nós vamos começando a entender, aprender, compreender, guardar o nosso ministério. Que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Porque ele nos ressuscitou da morte espiritual que nós encontrávamos no mundo. E se nós seguirmos este evangelho, esta palavra, e morrendo com Cristo, com ele nós também viveremos. O próprio apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, no capítulo 1, no versículo 21, ele disse assim: tenho para mim que o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas por que, irmão? Morrer é ganho? Um servo de Deus, irmãos, como diz lá em João 8, 51, nunca provará a morte. Por quê, irmãos? O servo de Deus, quando ele morre, apenas ele faz uma transição para a glória. A palavra de Deus nos fala que aquele que tirar a nossa vida cuidará fazer um serviço a Deus, porque mais uma alma estará sendo recebida na glória. Então a morte é ruim apenas para aquele que está sem Jesus Cristo, como diz aquele... Tem até um ditado aí que fala, não tem na Bíblia, mas é verdadeiro: viver sem Jesus Cristo é fácil, o duro é morrer sem ele. Então nós louvamos a Deus por ter aberto os nossos olhos,
Pela sua verdade ter nos liberto, por ele ter nos ressuscitado dentre os mortos, ter nos dado vida, nos vivificado, para que nós levássemos a tudo aquilo que Deus levou, a nossa cruz também, porque a palavra de Deus fala que aquele que não tomar a sua cruz e não seguir após Cristo, não poderá ver o reino dos céus. Então, quando nós tomamos a nossa cruz, quando nós mudamos de posição de infiel para fiel, vai começar a vir as lutas, vai começar a vir as dificuldades, vai começar a vir as provações, mas para que nós sejamos aprovados, para que naquele grande dia nós estejamos do lado direito de Cristo, porque se nós morrermos com Ele nós também viveremos. Em 1 Tessalonicenses, carta de Paulo também no seu capítulo 5, ali no 4, 5, a palavra de Deus fala que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e nós seremos arrebatados nos ares juntamente com Ele. Então, para o servo de Deus, a morte é apenas a transição para a glória. A morte é apenas a transição para a eternidade. Então, por isso, nós, servo de Deus, não temos que temer a morte. Pelo contrário, nós temos que temer a Deus. Não temos que temer ao homem que apenas pode matar a nossa carne, nada mais. Mas nós temos que temer a Deus que, além de poder matar a nossa carne, pode lançar a nossa alma ao inferno. Mas enquanto há fôlego de vida, há esperança. Por isso que nós temos que correr contra o tempo. Nós temos que buscar a presença de Deus enquanto há tempo, invocar Ele enquanto se pode achar. Porque se nós tomarmos ali a nossa cruz e caminharmos com Jesus Cristo, de modo nenhum Ele vai nos abandonar. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. O nosso sofrimento vai trazer uma coroa de alegria naquele grande dia. O nosso sofrimento hoje, o nosso aperfeiçoamento hoje, vai nos tornar uma coroa de glória naquele grande dia. Por isso que nós não podemos perder tempo. Nós não podemos perder tempo com esse mundo que está cheio de podridão, de pecado, de iniquidade. O pecado tem se alastrado de uma forma devastadora. Cada dia mais coisas horríveis e absurdas acontecendo em todo o mundo, em todo o tempo. E muita gente tem descido à sepultura sem Jesus Cristo. Muita gente tem descido à sepultura sem salvação. Muitos têm se esquecido, né, de quão gratificante e glorioso é viver com Deus. Nós passamos nossas lutas, passamos nossas dificuldades, passamos, mas nós temos a esperança. A esperança de que naquele grande dia o Senhor Jesus Cristo dirá para nós: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino dos céus que está te reservado desde a fundação do mundo. Porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Os escolhidos do Senhor tomarão posse da palavra. Os escolhidos do Senhor não se escandalizarão com a palavra. Os escolhidos do Senhor, as ovelhas do seu aprisco, mesmo que estejam seguindo ao estranho, quando ouvirem a voz do bom pastor, vão despertar. E muitos já não têm guardado a palavra de Deus, mesmo dentro dos lugares denominados igrejas. Muitos já se apartaram da fé. Muitos já estão vivendo uma falsa verdade. Muitos negam a Cristo a todo momento, e a palavra de Deus aqui fala: se o negarmos, Ele também nos negará. E mesmo dentro das igrejas, muitos têm negado a Jesus Cristo. E se dentro das igrejas têm negado Jesus Cristo, imagina fora. Mas aqueles que estão de fora têm a oportunidade de entrar. Mas quando ouvisse o clamor, eis aí o esposo sair-lhe ao encontro. Aquele que estiver o Espírito Santo, aquele que estiver azeite, aquele que estiver lâmpada para os pés e luz para os caminhos, estes poderão adentrar no seu reino. Aqueles que não tiverem não poderão. Então por isso vamos apressar, meu povo. Vamos se apressar para se entregar a Cristo. Vamos se apressar para buscar a sua presença, porque se nós negarmos Ele, Ele também vai nos negar. Mateus capítulo 10. Evangelho de Cristo segundo escreveu nosso irmão Mateus, capítulo 10, versículo 32, a palavra de Deus fala assim, ó: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Então muitas pessoas têm se envergonhado de Jesus Cristo. Muitas pessoas têm se envergonhado de viver de uma forma cristã. Não digo somente na parte das vestes, mas na parte do palavreado. Sabe? De você selecionar um emprego para você trabalhar onde seja um emprego que Deus não vá se desagradar de você. Sabe? Ah, não tem problema, não vejo por aí, não é desse jeito. Muitos têm se escandalizado. Muitos não têm confessado Jesus Cristo. Muitos que estão dentro das igrejas e todos aqueles que estão fora. Porque o juízo começa pela casa de Deus e se começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo?
né? Então, se nós o negarmos, ele também nos negará. Se nós confessarmos ele diante dos homens, ele também nos confessará diante do nosso Pai que está nos céus, diante do Pai de Jesus Cristo que está nos céus. Mas se nós o negarmos diante dos homens, ele também nos negará diante de Deus. Por isso que nós temos que se apressar, temos que entregar os nossos caminhos ao Senhor, confiar nele para que ele tudo venha fazer para nós, como está escrito no Salmo 37, versículo 5. Salmo 37, 5. Então, toma posse dessa palavra. Toma posse da palavra de Deus. Toma posse do Evangelho de Jesus Cristo. Estenda suas mãos, ore, clame a Deus que venha transformar, mudar a sua vida. Porque se nós o negarmos, ele também vai nos negar. Há pouco tempo. Sabe, o Senhor Jesus Cristo diz que cedo, eis que cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as suas vestes, para que não venha a ser achado nu. Então vamos se apressar. Sabe, vamos clamar a Deus. Vamos buscar a presença dele enquanto é tempo, para que ele venha abrir portas. Para que ele venha te conceder, sim, a sua misericórdia de dar o seu sustento. Sabe, porque primeiro a gente faz a nossa parte, quando a parte de Deus já está toda feita. Muitas das vezes você está desesperado, na droga, no cigarro, na bebida, no jogo, desempregado, sabe? A mulher saiu de casa, o marido saiu de casa. Jesus Cristo é poderoso para restaurar e restituir todas essas coisas, mas primeiramente a gente tem que dar um passo, para que a gente possa dar o segundo, terceiro, quarto, quinto. Quando a gente faz a nossa parte, a parte de Deus já está feita. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Se nós formos infiéis, ele permanece fiel não a nós, mas à sua palavra. Ele sempre vai permanecer fiel à sua palavra. A palavra de Deus há de julgar a cada um de nós naquele grande dia. A palavra de Deus disse: não faça isso, o povo fez, será sentenciado porque não creu. A palavra de Deus disse: faça isso, o povo de Deus fez. Vinde benditos de meu Pai. Entende? Então nós temos um tempo aí determinado por Deus, nós não sabemos que momento que nós iremos prestar conta do que nós temos feito através deste corpo. Então vamos ser fiéis. Vamos nos reconciliar. Vamos abandonar o mundo. Nós não tínhamos vergonha de fazer tanta coisa podre e ruim. Nós vamos se envergonhar de Jesus Cristo. Nós vamos nos envergonhar do Evangelho. Porque se nós não confessarmos diante dos homens, ele também não nos vai confessar diante de Deus. Então tome posse dessa palavra, abra o seu coração. A nossa caminhada é de luta mesmo, a nossa caminhada é de dificuldade mesmo. Mas se nós sofrermos, com ele também nós reinaremos. Nós vamos sofrer. Atos 14, 22, o apóstolo Paulo falando, confirmando o ânimo dos discípulos a permanecer na fé, porque por muitas tribulações nos importa entrar no reino dos céus. É assim, Jesus Cristo passou por isso. Por que nós não passaríamos? Se nós somos os seus discípulos, se nós carregamos as marcas dele sobre nós, por que nós não passaríamos? Então tome posse desta palavra. Não negue a Jesus Cristo, não negue a Jesus Cristo. Pelo contrário, seja fiel, morra com ele, para que você possa viver eternamente. Se morrermos com ele também nós reinaremos. Então que Deus te abençoe, fique com esta palavra, né? Que Deus possa falar mais no teu coração, né? Deixa essa verdade entrar e esta verdade te transformar e te libertar. Eu agradeço aí a oportunidade da parte de Deus concedida, né? A cada um de vocês que reservaram um pouco do seu precioso tempo para estar conosco. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Não deixe de meditar na Bíblia, na palavra de Deus, o nosso alimento para a vida eterna. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.